Vamos ler a palavra de Deus em Hebreus 11, capítulo de número 1. Hebreus 11, 1, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos falar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor acerca da fé por nesta noite. Amém? Louvado seja Deus. Pela leitura aqui nós entendemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, louvado seja Deus, aquilo que você está esperando, mas que os teus olhos não podem ver, ou que parece impossível para os teus olhos. Meus irmãos, nós sabemos, aleluia, que muitas e muitas vezes nós pedimos fé a Deus, e nós oramos e pedimos fé a Deus, mas nós precisamos entender uma questão muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. E essa questão é uma das questões que eu quero trabalhar nesta noite, porque quando nós pedimos fé a Deus, Deus ele vai nos dar a oportunidade de exercer a fé. Ou seja, pedir fé para Deus é quase que pedir um problema. Porque, meus irmãos, se você não passar diante de um problema, se você não passar diante de uma dificuldade, se você não passar diante do sobrenatural, do impossível aos olhos humanos, aleluia, não tem como você exercer a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então muitas e muitas vezes nós pedimos: Deus, me dá fé, acrescenta a minha fé, aleluia. Nós não devemos ter medo de orar e pedir fé diante de Deus, não. Nós devemos orar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pedir fé a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e pedir sabedoria a Deus para saber usar a nossa fé no momento certo. Porque para você exercer a sua fé, você precisa passar por um momento de dificuldade. Para você exercer a sua fé, você precisa passar pela adversidade, porque é diante do problema, é diante do insolúvel que Deus aparece com a solução do problema. Louvado seja o nome do Senhor. E é diante da dificuldade, aleluia, que a nossa fé é revelada e a nossa fé é testada diante de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: talvez esse problema que você está passando, talvez seja até fruto de uma oração, porque você orou e pediu a Deus, aleluia, para que você tivesse fé. Mas como você vai saber que você tem fé, aleluia, se você não tiver um problema, se você não tiver algo na dificuldade para enfrentar, aleluia, para exercer a sua fé em Deus? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, louvado seja Deus, que Deus diz: não se apresse em pronunciar a palavra diante de mim. Lembra-te que tu estás na terra, aleluia, e que Deus está no céu. E então Deus está te dando a oportunidade de exercer a sua fé, de ter uma própria história com Deus, de viver o sobrenatural, aleluia, com Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós ouvimos pregar, aleluia, as histórias de fé da Bíblia, nós achamos incríveis, nós achamos maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, ficamos encantados, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando é o nosso momento de passar pela prova, quando é o nosso momento, aleluia, de mostrar nossa fé, louvado seja o nome do Senhor, aí nós, aleluia, nós questionamos a Deus. A palavra de Deus diz assim, aleluia,
que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que entenda, aleluia, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus é aquele que luta, aleluia, pela tua vida. Deus é aquele que luta, louvado seja o nome do Senhor, para que você seja honrado diante das adversidades. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Quando nós falamos em fé, aleluia, nós falamos, aleluia, do sobrenatural. Quando nós falamos de fé, nós falamos do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de um impossível para o homem, que não é impossível para o crente. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o crente vive de maneira diferente. É por isso que o crente, aleluia, ele está passando pela prova, mas ele está dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu e você estamos vivendo diferente disso, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos se achegar um pouquinho mais para Deus, aleluia. Nós precisamos encostar um pouco mais no Mestre, louvado seja o nome do Senhor, e começar a exercer a nossa fé, acreditar que o sobrenatural vai acontecer, acreditar que o nosso Redentor vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e que Ele luta pela tua causa, Ele luta pela tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Então